Bom, gente, eu vou direto ao ponto aqui para você entender como ter um funil de marketing de vendas que gera venda recorrente e você consegue ter um resultado bem interessante. Eu já estou com a minha tela aqui e já tem uma estratégia, um funil de vendas aqui que pode ser usado em qualquer empresa tradicional. Então aqui a gente tem anúncios, vindo do Meta, Instagram, que pode ter sido qualquer coisa, um orgânico, alguma coisa, né, um post, um Reels, um Stories. E aí vai para um site da empresa, pode ser um site simples. Nesse site tem um contato via WhatsApp. Esse WhatsApp vai direto para o contato comercial e acontece a venda. Então você percebe que é um funil de marketing de vendas padrão, usado em várias empresas de vários segmentos. Então é bem simples o processo. Pode ter sido um anúncio que gera tráfego para o site, do site a pessoa encontra um WhatsApp para entrar em contato, acontece o contato, o vendedor atende e no fim acontece a venda. Então isso pode acontecer em determinados e vários setores, como a parte comercial de qualquer empresa de software, pode ser vendendo algum tipo de serviço, né? Então ele se encaixa em qualquer tipo de empresa. Para você ter um funil de marketing eficiente, funil de marketing de venda eficiente, o ponto aqui que precisa estar de olho, é o ponto que eu posso te mostrar e eu trabalho em cima, são as transições aqui, que a gente chama de passagem. Então cada passagem dessa daqui representa um número. Então quanto maior, como se fosse um funil, né? Topo do funil, a parte de cima do funil vai ter a maior quantidade e com o tempo a taxa de conversão vai diminuindo e no fim você tem uma quantidade menor. Então qual que é o segredo desses funis de marketing e venda? Exatamente nas taxas de passagem. Então o que eu vejo muito, a maioria das empresas não tem controle sobre as taxas de passagem. Às vezes olha somente o resultado do anúncio, alcançou 10 mil pessoas e mas me gerou uma venda. Enquanto você tem inúmeras etapas aqui para poder analisar, avaliar, porque se você aumentar 5% em cada etapa dessa, você já tem uma venda totalmente diferente no final, um faturamento totalmente diferente no final. Então você tem, tanto no Meta, para o site do site, para o WhatsApp, de uma conversa, se a pessoa responde, ou para no fim gerar venda. Então o primeiro ponto quando vende anúncios, a gente tem um costume de olhar só CTR. CTR é uma meta importante, mas antes disso tem algumas metas que fazem a diferença, que é a taxa de passagem. Aqui quando tem anúncios, acho que é importante ter essa taxa, medir isso, então tem que estar com o pixel instalado, tá bem configurado para você ter um controle do anúncio para o site, entender aqui o que não está acontecendo, o que poderia melhorar, né? Então normalmente o formato de um anúncio ele é feito de público, o anúncio criativo que a gente chama, e dentro do criativo se tem a imagem e se tem o texto de chamada de ação. É possível hoje você entender e conseguir entender se a sua imagem está realmente trazendo resultado ou se é o seu texto ou a sua chamada de ação que não está trazendo resultado. Então tem algumas métricas que conseguem já auxiliar. Por exemplo, uma taxa de parada, é uma métrica personalizada que eu chamo ela de taxa de parada, que você faz a divisão da quantidade de impressão dividido pelo engajamento. Então isso mostra se a pessoa parou no seu anúncio em algum momento. Ela está lá rodando o feed dela, vendo o Instagram, vendo vários anunciantes, e aí essa taxa de impressão, que é a taxa de parada, ela vai mostrar exatamente se a pessoa parou. A ação é só se ela parou, porque quando ela para é porque a imagem do fundo está gerando algum resultado. Então primeiro ela vai parar pela imagem, pelo fundo, se o fundo está mostrando um produto, está mostrando um serviço, está mostrando alguma pessoa, tem algum outro formato. Isso eu estou falando de anúncio estático. Então quando eu tenho essa taxa de parada, é o número que você consegue analisar. Então você faz comparações de imagens de fundo do anúncio. Você pode ter uma imagem de uma pessoa sorrindo, uma imagem de uma mulher sorrindo, você pode ter uma imagem de um homem sorrindo, você pode ter uma criança, depende do produto, né? Então você consegue fazer esses testes. E o outro que eu chamo é de taxa de efetividade, que é a taxa de conversão dividido pelo alcance. O que isso vai mostrar? Vai mostrar se seu texto, sua chamada de ação, ela realmente está dando resultado. Porque após a parada, então a primeira ação de qualquer pessoa, qualquer usuário do Instagram e Facebook é primeiro parar. E 70% da parada é por causa da imagem. E aí depois que ela parou, se chamou a atenção pela imagem, ela vai ler. E aí entra a taxa de efetividade, que é se a imagem, se o texto está falando alguma coisa e ela está obedecendo, ou se o que o texto está pedindo para ela fazer, ela está fazendo. Então se você tem um anúncio que está falando para ela comprar
ela precisa comprar para ser efetivo. Se o anúncio está falando para ela não saiba mais, visite nosso site, visite nosso perfil, é exatamente isso que ela precisa fazer. Então, essa métrica vai medir essas taxas. Então, se você tem uma taxa de efetividade que é o alcance dividido pelo engajamento, você vai saber se aquele texto que você colocou na imagem, no criativo, ele está convertendo ou não. Mesma coisa para vídeos. Se você fez formato de vídeo, você vai olhar para outras taxas. Você vai olhar para a taxa de visualização. Então você vai olhar quantos que visualizou 30%, 50%, 25%. E é importante fazer todas as metragens, porque aqui vai estar a resposta da passagem. A efetividade do seu funil de marketing e vendas precisa olhar e analisar números. E aí você tem a taxa de entrada do site. Então esses anúncios, nessas métricas que eu acabei de falar, estão sendo efetivos? É possível melhorá-los? E o ideal de sempre fazer métricas é testes. Então você nunca vai fazer um anúncio. Você sempre vai fazer anúncios para comparar. Senão você não consegue ter um número padrão. Então aqui a gente já tem essa métrica. Agora, você tem a outra passagem, que é do site para o WhatsApp. Aqui, você não precisa nem medir. Aqui a gente poderia ter muitas outras métricas, que é quanto tempo que a pessoa está no site, duração na taxa no site, se realmente está, as pessoas que estão chegando, né, estão parando no site. Mas o ideal é você ter as métricas certas, os indicadores corretos e olhar só para eles. É a mesma coisa aqui, taxa de passagem do site para o WhatsApp. Quantidade de visualizações da página dividido pela quantidade de pessoas do WhatsApp. Você vai ter a taxa se está sendo efetivo o seu contato, ou se tem uma orientação certa da página para o WhatsApp. Né? Então, se está lá falando, o WhatsApp está visível, a mensagem da página está falando muito claro que se você quer realmente um contato, se você quer adquirir o serviço, vá para o WhatsApp. Então, isso tudo que vai mostrar nessa taxa. Se de 1.000 pessoas entraram, quantas pessoas foram para o WhatsApp? E o interessante, a gente tem algumas métricas aqui que você consegue medir através do Google Analytics, que é o clique no botão do WhatsApp. Porque nem sempre o clique no botão do WhatsApp quer dizer que a pessoa vai conversar com você depois. Então tem essa questão também. Se você pode analisar a quantidade de pessoas que entraram no site, quantos clicaram e depois quantos que entraram em contato. Então isso é uma métrica que quando se tem uma métrica que você está perdendo muita pessoa da taxa do site para o WhatsApp, é por conta de como tem mais uma etapa, ou não tem uma mensagem pronta nessa etapa, não está fácil para a pessoa entender. Então aqui você consegue medir, então você vai eliminando os pontos aqui para melhorar essa taxa. E mesma coisa do WhatsApp para a taxa de contato. Normalmente a primeira pergunta vem do usuário. Você não consegue saber se ele está entrando em contato pelo anúncio ou não. Então você aguarda, você espera que ele retorne para você. E às vezes o ideal aqui, se você não tiver uma automatização, né, então o ideal aqui é que na hora que essa pessoa entre em contato, você consiga fazer essa métrica e responda imediatamente. Então a resposta tem que ser muito rápida aqui, e rápido eu falo no máximo 5 minutos. Né? Se você tiver uma automatização, te ajuda, porque você faz um pouco de um processo automático e outro processo humanizado. Hoje é o processo ideal para as empresas conseguir atender. Então a pessoa entrou em contato automaticamente, ela recebe uma mensagem de automatização que já orienta ela o que ela vai fazer e o que vai acontecer. Essa mensagem é como se fosse vai mostrar para ela que é só ela aguardar um pouco e daqui a pouco ela vai ser atendida. Isso já ajuda a melhorar a taxa de resposta. Então você tem esse funil. O segredo está nas taxas de passagem. Todo um trabalho feito em cima de taxa de passagem. Toda vez que você tem um atendimento e um funil, você vai conseguir identificar. E a questão aqui de ter um funil de marketing e vendas ajustado, funcionando, você não precisa trocar os canais. Você não precisa mudar a meta, não me está dando resultado, vou para o Google Ads. Aí você para o Google Ads, você vai para o TikTok. Essa validação do funil, esse aqui já é validado por milhares e milhares de empresas, esse processo. Se você olhar conhecidos e qualquer outras empresas, você vai ver que isso acontece em inúmeras empresas. Fazem anúncio no Instagram e no Meta, vai para o site, do site entra em contato no WhatsApp, depois vira contato e depois venda. Isso aqui acontece em milhares e milhares de empresas no Brasil. Então o processo, o funil, os canais do funil não é o problema é as taxas de passagem, que aqui entra criativo, entra conteúdo, que aqui entra personalização. Então
Esse é o detalhe, esse é o ponto de atenção. Por isso que nós fazemos um trabalho totalmente focado em otimização de passagem. A gente entende, olha para todas as métricas de cada passagem, analisa e faz muito teste. Cada etapa dessa aqui, nós trabalhamos com muito teste. Aqui é um segundo modelo de funil, é muito parecido, só que ele tem uma venda depois aqui recorrente, né? Então esse aqui pode ser um funil usado, por exemplo, uma loja de roupas simples, uma loja de roupa feminina, não precisa ser grande, qualquer outra loja que tem anúncios no Instagram, tem um contato vindo, ou um canal aqui de aquisição vindo do Google Meu Negócio, que cai direto no WhatsApp. Do WhatsApp a pessoa entra em contato, o vendedor atende, mostra os produtos e acontece a venda. Aí daqui a pouco, um mês depois, ele está dentro de essa cliente está dentro de uma base, aí de forma automática, humanizada, né, através de algum processo, é oferecido, chega uma nova coleção, tem algum outro produto disponível, é oferecido de novo e ela acontece a venda. Então esse é um funil muito usado dentro principalmente de loja de confecção, loja de roupas. E aqui é a mesma coisa. Onde está o segredo? Taxa de passagem. As imagens, os vídeos, aqui normalmente loja de roupa usa muito vídeo, elas fazem muito provador, então aqui a gente vai entender exatamente nessas taxas. Se o vídeo está engajando, se está tendo pessoas visualizando, se está parando para assistir o vídeo. E após isso, quantas pessoas estão clicando no WhatsApp e estão indo direto. Tem anúncios que vão direto no WhatsApp. Depois, a gente tem uma taxa de resposta aqui no WhatsApp. Às vezes até entra em contato, conversa, mas não tem retorno do cliente. Então essa taxa é extremamente importante. Se acontecer isso, você tem muitas pessoas que começam a conversa, o vendedor atende, para de responder, normalmente é o script da mensagem, né? A maneira com que está sendo respondido, se é de forma automática ou forma pelo menos algum script pronto que ajuda seu vendedor, então o interessante ter isso também para ajudar. Aí depois da venda é a mesma coisa, depois de um período de 3 meses, um mês, né? Eu não sei qual período, mas normalmente o ideal é a cada 30 dias você voltar a oferecer os produtos, parecido com o que eles já compraram antes. Então, se a pessoa comprou lá uma saia da cor azul, né, normalmente você vai mostrar algum outro produto, ou entender mais ou menos qual que era o perfil dessa cliente e oferecer para ele, chegar uma coleção, mandar uma mensagem falando, lembrei de você pela última compra, que eu vi que você gosta desse modelo e tal, e aí você vende novamente. Então, aqui a gente tem um lead um pouco mais frio, mas por isso que a ideia não após a compra, né? Não só daqui 30, 40 dias mandar outra mensagem. Despertar ali pelo menos uma mensagem, não sendo chato de ficar mandando mensagem toda semana, a cada 15 dias, não mensagem de compra, mas uma mensagem de ajuda, de dica, de alguma coisa que possa ajudar, só para manter a conexão e ficar com o lead quente. E aí também, aqui é a mesma coisa. Da base que você tem lá cadastrado no CRM, numa lista, no Excel, né, onde que seja lá que você tem guardado essa lista, quantos que estão respondendo, que você está mandando mensagem de uma nova coleção, né, ou qualquer outro produto, e quantos está acontecendo a venda. Então, aqui você tem, principalmente nesse detalhe, você vai analisar o script, se a pessoa realmente está com um script legal, que convence a pessoa a vender, se você está oferecendo algo personalizado, você está olhando para o histórico de compra dela e oferecendo algo muito parecido com o que ela já vem comprando há alguns meses. Então aqui entra uma personalização, isso ajuda. E aqui é a mesma coisa, se no WhatsApp, se a pessoa está aqui no caso, se ela está respondendo, isso aqui se ela está comprando. Então aqui a gente tem também um modelo básico, e aí você viu que aqui eu mencionei, sempre nas taxas de passagem. A mensuração, a análise e olhar para dados nas taxas de passagem é extremamente importante. Você só vai conseguir medir, primeiro, se você deixar estruturado, e se você fazer testes. Sempre 2, eu costumo dizer, o primeiro teste mais básico, teste AB, sempre anúncio com 2 criativos, mensagem, você pode testar a mensagem, mandar para um formato, mandar para outro em outro formato. Então, sempre estar testando. E por fim, para a gente fechar, eu falo muito de funil de marketing vendas, e esse é o funil de marketing vendas. Para você ter um funil estruturado de marketing vendas, para você ter venda recorrente, conseguir atingir leads, atender bem, você precisa passar em todas as etapas e entender que venda não é o fim do funil, venda é só o meio. Então a venda tem que estar aqui. Em qualquer negócio que você for fazer, a venda precisa estar aqui. Porque você vai atrair, então um exemplo dos funis que a gente estava tratando, então aqui é o anúncio,
no caso, Facebook, Instagram, Google. A ativação normalmente está na página do site, página de venda, né? Alguns usam aqui na parte de ativação a conversa no WhatsApp, como o exemplo do funil 2 que a gente acabou de olhar. A ativação, a ativação tem o objetivo de ativar a pessoa, ela entender o que você vende, ou qual que é o seu propósito. Então essa parte de ativação, e na parte de oportunidade é quando realmente a pessoa já está ali, já está no carrinho, ela já entendeu que é um produto para ela, que serve para ela, e agora ela só precisa fazer o fechamento, que é a venda. E aqui a gente entra na retenção. Fechou a venda, vendeu, não acaba aqui mais, aqui precisa andar. Por quê? Porque lead novo, novos negócios, está ficando muito caro. Ele é capaz de, sempre vai aumentar os novos leads. Então, a nova aquisição tem que ser a retenção. Isso aqui, toda vez que você pensar em aquisição, você já comprou esse lead aqui. Então, por que aqui você vai perder e deixar ele embora? Então, a retenção é extremamente importante. Você trabalha com um CRM, independente do seu negócio, fazer de forma otimizada, vender produtos mais baratos, mais caros. Então, aqui você vai trabalhar a retenção. Depois você entra na fase de recomendação. Se o cliente passou da retenção, está satisfeito, ele vai recomendar. E aí depois entra a parte da receita, que é o aumento de receita após essas vendas. Então aqui você tem um modelo, e eu passei por algumas fases para você entender como que é a efetividade, como você trabalhar um funil de marketing de vendas para o seu negócio de forma com que ele tenha realmente resultado.